Olá a todos, bem-vindos à Cactácea. O meu nome é Mário Gonçalves. Estamos aqui perante a grande floração da primavera. Este ano a nossa grande floração iniciou-se precisamente em princípio de março. E então, ano após ano, tenho vindo a observar a dinâmica das cactáceas aqui no nosso país para tentar entender no que diz respeito à sua floração e como é que ela atua no nosso território nacional e em especial aqui na cactácea. Quando falamos em 2 ou 3 camadas de fruta, temos que entender a dinâmica das cactáceas, que depois de um período de inverno em que estão inoperativas, sentem a subida de temperatura e começam então a debutar aquilo que nós chamamos a grande floração. A grande floração não é mais nem menos do que 2, 3, 4 camadas de fruta. Ora, então vejamos. Inicialmente, estes brotes que nós vemos aqui, com já algum avanço em relação a outros, corresponde à primeira camada. Se repararmos bem, temos alguns frutos que pertencem à primeira camada e que já estão em franco adiantamento em relação ao resto. Depois vemos seguidamente um tamanho abaixo daquilo que nós estamos a verificar na minha descrição anterior. Esse será a segunda camada. Depois ainda veremos uma terceira camada que começará a aparecer depois de todas as outras estarem por fora. Quando nós exercemos a secosolatura, temos que pensar que vamos puxar pela piteira, uma vez que ela se sente com grandes energias trazidas pelas chuvas, pela subida de temperatura, pelo aquecimento em direção ao verão, e temos que pensar que elas por si mesmo querem fortificar, e então aí verifica-se depois do abatimento de todas estas frutas o aparecimento de novas gemas florais, não em tão grande quantidade. Porquê? Porque já também vai avançado o estado da debilitação da grande floração. É óbvio que isto é um bocado complexo e poderá, para os iniciantes, fazer alguma confusão. Neste momento, aquilo que me parece a mim, em relação ao território nacional e à cactácea, é que sistematicamente a planta deplota fruta pelos passos que tem em relação àqueles que ainda não deplotaram fruta. Isso poderá acontecer com palmas com cerca de 20, 30 frutos, o que é, sem sombra de dúvida, muita fruta para uma palma. Aí poderá-se exercer então a tal monda para que haja mais espaço de crescimento e ajude os próprios frutos a desenvolverem-se. O timing para a secosolatura é muito relativo e tem muito a ver com o espaço de crescimento. Pelo menos eu tenho actuado perante o espaço de crescimento da fruta e quando o fazer. Aquilo que me deu a entender aqui na cactácea, que esse timing, e isto foi em 2012, foi o mais bem sucedido, teve a ver quando fiz a secosolatura depois da abertura das gemas, depois da abertura da própria flor. Já fiz outras tentativas em que esse timing da secosolatura em relação a fases anteriores e fases posteriores, ou o avançar dos meses ou o atrasar dos meses, não foram tão bem sucedidos. Também depende, como foi este o caso, em que as minhas cactáceas saíram mais cedo a própria frutificação. Portanto, há aqui uma série de regras e de bases de ano após ano, de diferentes situações, que, ao contrário dos sicilianos, que estão mais bem
organizados em relação a essa própria escalosalatura, também pelo avançar dos anos de prática das mesmas, nós temos ainda um pouco que aprender para tentar perceber qual será o timing ideal e qual será o momento ideal para essa, digamos, monda geral para nova arrebentação. Sei que é um bocadinho confuso e para mim tem sido um bocadinho confuso e ainda continua a ser um bocadinho confuso, não da mesma maneira, mas pelo facto de com o avançar dos anos vou aprendendo, pelo menos aqui no meu espaço, como trabalhar com as minhas cactáceas. Mário Gonçalves, espero que tenha ajudado. De qualquer maneira, isto tem muito que saber e não é assim tão complicado, que é o facto que as nossas cactáceas fazem, na grande floração, sucessivas arrebentação de nova fruta. Mário Gonçalves, Cactácea, obrigado por terem ouvido.